E aí só retoma-se nos anos 70, Campina Grande e Caruaru promovendo já com o nome de festival, mas ainda era congresso, ainda, os primeiros ainda era considerado congresso, os cartazes mostravam Congresso de Poetas e Repentistas. E aí nos anos 90 eu faço esse movimento em São Paulo, que aí sim foi realmente grande, porque, para você ter uma ideia, durante só no primeiro campeonato nós agregamos 106 cantadores, sem discriminar ninguém. Nós tínhamos um número, uma parcela de 32 cantadores convidados, não, 16 cantadores diretamente convidados pela comissão organizadora do evento, que eram os considerados os medalhões do Repente, essa linha de frente consagrada do Nordeste, porque nós não podíamos fazer o movimento apenas contando com os cantadores de São Paulo, sob o risco de não termos o êxito que tivemos. E aí nós convidamos, fiz um movimento extremamente democrático, ao contrário dos festivais que fazem o movimento, um julgamento em dupla, o que eu acho um grande equívoco, que, como já disse o saudoso mestre Louro do Pajeú, cantador repentista nunca foi dupla, dupla sempre foi dupla caipira, que canta em primeira e segunda voz. Cantador sempre foi duelista. Historicamente, o cantador sempre viajou léguas e léguas para tirar a fama do outro que dominava determinada época. Isso aconteceu lá em 1870, quando dá-se o primeiro encontro entre Romano do Teixeira e o ex-escravo Inácio da Catingueira. E daí em diante vem com Bernardo Nogueira, com Germano Lagoa, quando chega-se a Antônio Marinho do Nascimento, que foi o grande expoente dos anos 40, dos anos 20, aliás. Aí chega Pinto do Monteiro, já veio para desbancar Antônio Marinho. Quando surge Louro do Pajeú, veio para tentar desbancar Pinto, o que possivelmente não aconteceu, mas que provocou grandes duelos. E aí vem já numa fase mais recente, Ivanildo Vila-Nova e Diniz Vitorino, que torna-se assim dois grandes expoentes com os quais o Nordeste teve a oportunidade de ver os maiores duelos dos últimos 30, 40 anos. E quando eu surgi, já havia consagrado todo um grande número de cantadores, entre eles Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Geraldo Amanso e tantos outros, e foi surgindo com a minha geração, Valdir Teles e outros, e hoje já temos os Nonato, que já são cantadores consagrados no movimento que fizemos em São Paulo nos anos 90. Nonato Costa, Raimundo Nonato, Edmilson Ferreira, Rogério Menezes, esse povo todinho apareceu e ganhou musculatura profissional nesse movimento que nós fizemos na UMES. Os Nonatos agora, eles praticam mais a forma de canção, né? Eles abandonaram um pouco esse negócio do repente. O que é então lamentável, mais né? Canção. Eles continuam cantando repente, só que eu acho que essa nova geração de cantadores tem cometido um grande equívoco, que é exatamente seguir aquela escola de Ivanildo e de Geraldo, e que o próprio Diniz Vitorino fez parte com muito peso também, que é uma escola de cantadores que trabalham em cima de uma cantoria pré-fabricada. É uma cantoria estudada, planejada antes, que eu acho que tem uma certa importância se for fazer show, se for para se fazer um show diferente, uma amostragem das modalidades, mas não para fazer da forma que eles fazem, que é tentar passar a ideia de que está improvisando, quando na realidade está cantando um texto. Eu acho que não é de desmérito nenhum para nenhum poeta cantar o seu texto, declamar seu poema, escrever uma tese sobre um tema polêmico e até convidar um companheiro para um debate. Eu acho que seria muito justo e muito correto, tanto que quando, nos anos 90, eu desafiei Ivanildo Vila-Nova para um debate poético, foi exatamente nesse sentido. Lamentavelmente ele não entendeu a grandeza da ideia e a vontade que eu tinha de fazer essa categoria se qualificar profissionalmente de uma forma a ser mais honesta, ser mais transparente e o povo ser mais respeitado, porque eu acho que essa forma de iludir o povo é um grande problema, é um grande prejuízo para a categoria, porque enquanto o povo não entender direito o repente não vai ser uma arte popular de levar multidões a lotar os grandes teatros e estádios, como a música sertaneja hoje consegue. Por quê? Porque a música sertaneja o povo entende, sabe o que é a composição que se faz para cantar, e fica aquela composição bonita, e o cara pode até repetir, pedir isso. Nos anos 40, por exemplo, tinha um grande cantador no Ceará, Cílio Pinheiro,
que fazia uns embates com Dimas Batista, que era uma cantoria toda estudada, toda pré-fabricada. No entanto, eles faziam de forma honesta. São trabalhos que nós temos, Galope Beira-Mar, sobre geografia, peixes, qualidades de animais e marítimos, de peixes e de várias espécies de crustáceos. Tudo era trazido para o repente, mas tudo trabalhado em cima do texto, só que isso era esclarecido para o público. E o povo já chegava na cantoria e já pedia: rapaz, canta agora aquele debate que vocês têm. Era uma coisa muito mais honesta. Nos anos 70 para cá, foi se maquiando isso de uma forma, eu considero uma forma pouco inteligente, que foi fingir que está improvisando, mas estando cantando feito. Quer dizer, o mestre maior disso tornou-se o Ivanildo Villa-Nova, que passou a ser um carrasco de outros cantadores, de sentar para cantar e levantar uma tese de pesquisas minuciosas que ele fez e que preparou, e jogar em cima do outro coitado que está cantando com ele de improviso, sem o cara saber aquilo, e com isso ele se afirmar como o grande intelectual da profissão, o grande sabe tudo, e o outro ficar desqualificado. Eu acho que isso foi extremamente desonesto e perverso. E aí eu comecei a combater com isso, e acho que, de certa forma, tornei-me um marginal da categoria, porque o Ivanildo, que sempre teve muita competência de liderança sobre a categoria, ele soube angariar politicamente essa liderança e usar contra mim. E eu passei a ser visto como uma espécie de inimigo, porque denunciei um crime contra a poesia, que é fazer uma cantoria pré-fabricada. Aí voltei para São Paulo, fui me especializar, preparar, estudar, escrever e decorar, e quando estava razoavelmente preparado, lancei-lhe o desafio, que era um desafio no sentido de ele dizer se queria um desafio de improviso ou se queria cantar feito. Se quisesse cantar feito, eu topava, só que com um regulamento profissional. Estabelecer cada baião de viola de quantos minutos, no tema que eu puxasse, ele segurar sem correr, como ele fez em São José do Egito, quando em 87 nós tivemos um grande embate lá na ABB de São José do Egito, que até hoje é divulgado isso pelos aficionados da cantoria, que até hoje tem fitas gravadas dessa cantoria, onde ele veio cantar a história do Banco do Brasil, e eu tinha feito uma pesquisa, eu tinha lido 4 volumes de 700 e tantas páginas sobre a história do Banco do Brasil, desde o seu planejamento lá em Portugal em 1773 por aí, até chegar ao Brasil e até ter o Barão do Rio Branco, Visconde do Rio Branco como primeiro presidente. Eu estava atualizado, afinado com tudo isso. Quando ele veio falar de Camilo Calazans, que era o presidente do Banco do Brasil, eu disse: não, vamos para o começo da história, vamos para o Visconde do Rio Branco, vamos para o Barão de Mauá. Aí quando eu entrei, que ele viu que eu tinha conhecimento, ele parou. Quer dizer, a partir dali eu percebi que havia uma fragilidade naquela grande liderança, porque ele não é realmente de debater temas profundos, ele é de cantar temas profundos em cima de quem está desavisado, de cantar com quem não sabe do assunto. Ou seja, ele é muito valente se ele chegar com a metralhadora na mão e encontrar todo mundo desarmado, mas se ele encontrar alguém pelo menos com um revólver, ele não briga. Então, e isso foi o ponto fraco, e eu acredito que até hoje ele tem muita raiva de mim, porque eu descobri esse ponto e esclareci a partir do momento que fui para a imprensa e o desafiei para um debate. Mas não havia momento algum na minha cabeça a ideia de querer humilhá-lo, nem diminuí-lo como poeta. Pelo contrário, fui o elogiando e o respeitando, como sempre o fiz com todos os cantadores. O poeta pode dar para a gente assim, algum exemplo da métrica? Como é que vocês fazem? Porque tem o mote decassílabo, 7 sílabo, o galope, a beira-mar. Se você pudesse mostrar pra gente um pouco. Nós temos uma série de modalidades. A mais tradicional e que mais se usa nas cantorias, a cantoria normalmente já se abre uma cantoria cantando a sextilha, que é uma estrofe composta de 6 versos com metrificação de 7 sílabas por verso. A geografia poética define-se da seguinte forma: o primeiro verso livre, segundo livre, terceiro livre, quarto rimando com segundo, quinto livre, sexto rimando com quarto e segundo. Isso faz a sextilha. O outro cantador pega no último verso, no sexto verso do primeiro, como deixa, emenda o seu e prossegue a partir daí. E daí em diante vem outras muitas modalidades. Hoje somos mais de 80 modalidades que foram... A cantoria foi absorvendo modalidades que não eram do mundo da cantoria, como alguns refrões de embolada, de coco,
e até de pagode vaqueiro, e foram incorporando no mundo da cantoria. Hoje somos mais de 90, 100 modalidades, mas na verdade mesmo da cantoria nós temos uma média de 40 a 50 modalidades com técnicas diferentes. Entre elas destacamos o galope beira-mar, que é a estrofe de 10 versos com metrificação de 11 sílabas por verso. Inclusive nesse período que eu fiz essa provocação a Ivanildo para nós fazermos o primeiro grande debate da história do repente moderno, que ele não entendeu isso, quanto seria importante, a mídia que daria isso, o reconhecimento que a categoria teria, o novo momento que a categoria viveria, mas ele não entendeu. E eu até me despedi da categoria dizendo: desculpem, poetas, minha introdução no meio da classe, que nem classe é, porque uma classe se organiza até por necessidade, lógica e decisão de uma maioria cuja intenção é somar as forças, se organizar, sugerir ideias, reivindicar caminhos, espaços para progredir, não para humilhar, se curvar, se implodir ao retroceder na beira do mar. Então você vê que o galope beira-mar, ele usa sempre como se fosse um refrão, à beira do mar. Toda estrofe, o cantador já sai sabendo que vai terminar na beira do mar. Então a construção poética é o primeiro verso livre, o segundo rimando com o terceiro, o quarto e quinto rimando com o primeiro, o sexto e o sétimo já prepara para mar, o oitavo e o nono rimam entre si, e a décima é o galope da beira do mar. Quer dizer, é uma modalidade extremamente difícil, principalmente para ser cantada de improviso. E é uma modalidade que eu percebi que o Ivanildo Villanova, posso dizer com tranquilidade, foi o primeiro grande mestre nessa matéria, porque quando ele começa surgindo galope, quando ele começou a cantar galope beira-mar de improviso, tradicionalmente o galope beira-mar ainda era cantado feito. As gerações anteriores, os Batista, a geração de papai, de Zé Faustino Villanova, cantavam o galope beira-mar decorado, porque ele é tão difícil de ser feito de improviso que poucos ousavam fazer de improviso, com raras exceções, como era o caso de Pinto do Monteiro, de Louro do Pajeú, que eram extraordinários, exímios repentistas. A maioria preferia cantar feito, porque era muito difícil. O senhor conhece algum feito que o senhor possa cantar pra gente, para dar um exemplo? Não, cantar feito é esse que eu acabei de fazer, que eu acabei de dizer para você, é um galope beira-mar feito, que eu fiz, me despedindo da categoria, numa estrofe seguinte: amigos poetas, eu não quis ferir a classe de nômades, vassalos sem vez, enfim, tudo fiz para levar vocês a todos os palcos que pude subir. Quando convidei-os para a gente se unir, era com vontade da gente chegar a ser uma classe digna de alcançar espaço, respeito, força e resultado, mas notei que fui mal interpretado e findei solitário na beira do mar. Ser aquariano é o meu pecado, o aquariano do meu ascendente 100 anos à luz viaja na frente de todos os signos em passo apressado. Por isso notei que um velho reinado com rei e monarca iria afundar. Se o monarca arcaico quisesse mudar, poderia o reino salvar se um dia ter no nômade oculto a categoria que acordasse as ondas na beira do mar. Mas logo notei que não haveria a vontade artística dos meus companheiros, humildes vassalos de alguns trapaceiros que usaram truques de hipocrisia. Os desafiei, e quem desafia é por ter certeza que pode lutar. Chamei-os para briga, não para me exaltar, mas saber a força que o rei teve ou tem. Mas o rei é frágil e a fama também, e não houve a disputa na beira do mar. Para o grande público eu fiz muito bem, mas desagradei uma minoria de humildes vassalos que o rei todo dia humilha, escraviza, por saber que os tem presos a um cabresto, onde um rei ninguém, num reino sem trono, consegue mandar. E se o vassalo um dia tenta os libertar, finda como eu, sem compreensão, ferido, traído na convicção, mas cantando sempre na beira do mar. E daí foi uma série de estrofes. Belíssimo, belíssimo. Isso é o galope beira-mar feito. Na época, quando começa a se cantar galope beira-mar de improviso, é nos festivais e, de certa forma, temos que agradecer ao Ivanildo que ele, dentro da vontade e da sua maldade de querer exterminar os Batista, que era o alvo principal dele, os Batista, era Mané Chudu, Diniz Vitorino, que eram cantadores que ele vinha querer se afirmar em cima deles, ele começou a trazer aos festivais, aos debates, o galope beira-mar de improviso.